eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Boa noite a todos. Estamos aqui dando início à nossa live, aguardando as pessoas que vão estar participando conosco nessa noite dessa live entrarem. Eu creio que será muito especial essa live nessa noite. Eu vou estar com a Ellen Klein, vamos estar falando sobre metanoia, mudança de mente. Já mandei convite aqui para ela, estou aguardando. Exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Ele é o Senhor, sua verdade Vai sempre reinar. Para você ficar também convidando seus amigos, avisando eles que a live já começou, mandando aí aviãozinhos. exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Acabei de ver aqui a Ellen, eu já mandei convite para ela nessa noite. Aguardar ela entrar na live. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Ellen, querida, já mandei convite para você. Boa noite, minha querida pastora Ali. Ela e o esposo estão sempre aqui conosco. Já vi aqui o meu filho Adriano. Alguns irmãos já entrando. Sejam bem-vindos. Vou mandar novamente convite aqui para Ellen. Não sei se houve algum problema. Olá! Olá, boa noite, tudo bem? Oi, Graça tudo e bem? paz, como você está? A paz, eu estou bem, graças a Deus, né? Melhor agora, estando aqui com você, né? Que coisa boa a gente, né? Estarmos aqui juntas nessa noite para fazermos essa live, falando de um assunto, né? Que eu acho que é muito pontual para os dias em que nós estamos vivendo, né? Opa! Dias em que nós precisamos realmente, né, viver uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de comportamento, né? E antes de eu apresentar você, eu gostaria de ler aqui um versículo que está no meu coração, que se encontra lá em Provérbios, número 23, versículo de número 7, que nos diz: assim como pensa na sua
alma, assim você é. Eu acho muito forte esse versículo, né? Ele está dizendo que assim como eu penso, como pensa minha alma, assim será, assim é. Eu sempre costumo falar que os nossos pensamentos, eles são palavras silenciosas, que vão alimentando o nosso homem interior, né, dia a dia. Os nossos pensamentos, eles têm uma influência direta em como nós vemos o mundo, como nós olhamos a vida, né? Como nós nos comportamos diante das circunstâncias. Então, eu acho esse versículo aqui de Provérbios muito forte e muito alinhado com aquilo que nós vamos falar nessa noite. E agora eu quero estar apresentando, né, a Ellen. Eu acredito que muitas pessoas já te conhecem, as pessoas que me seguem, quando viram ali que você ia estar comigo, ficaram felizes. E eu e a Ellen, nós nos conhecemos, mas ainda não nos conhecemos pessoalmente, né? E nos conhecemos de uma forma nada convencional, né? A nossa conexão realmente foi uma conexão de Deus. E eu conheci primeiro a voz da Ellen. E eu acho que muita gente, né, Ellen, te conheceu primeiro pela sua voz. E talvez alguns, como eu, né, conhecem você de ouvir falar. Mas eu vou falar para você mais ou menos como Jó fala, né? Jó disse que ele conhecia Deus de ouvir falar, agora ele conhecia de vê-lo face a face. Eu ainda não conheço, mas eu espero um dia te conhecer, né? Face a face. Não só de ouvir a tua voz. Minha querida, né? Eu gostaria que você agora se apresentasse. Tá bom. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Ellen Klein Firmino, esposa do Felipe, a mãe de coração do André, filha do Deus vivo, apaixonada pelo Pai. E é uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite, pastora Patrícia. Felipe, meu amor, acabou de entrar. Oi, amor. E tem tudo a ver mesmo. Assim como imaginei sua alma, assim é. Isso é tão poderoso, Patrícia, porque, na verdade, toda a neurociência hoje descobriu que a Bíblia já falou milhares de anos atrás. Hoje, todos os cientistas, neurocientistas têm trazido que o poder, e filósofos, inclusive, que assim como tu pensas, tu és. O poder do pensamento. E a Bíblia já falava isso. Como imagina? É como eu penso. Se eu estou imaginando, eu estou pensando aquilo. Como eu penso, assim é. E é tão interessante porque as pessoas não têm noção o poder que isso tem. Se nós vamos pensar que, poxa, eu penso que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se eu penso que eu sou capaz de ser luz nessa geração, que eu posso fazer a diferença, de ser colocado em lugares altos para que Jesus seja mais conhecido, para que através da minha vida eu possa trazer princípios, inspirar pessoas, curar vidas através do meu abraço, do meu sorriso, do meu ouvido, porque hoje as pessoas estão carentes de ser escutadas. Quando eu penso que eu posso ser isso, eu passo a ser. Só que se eu não pensar que eu posso, eu simplesmente nem ajo conforme eu penso. Eu sou só mais uma. Quem sou eu para falar? Quem sou eu para me posicionar? Quem sou eu? Se eu me pensar assim, eu vou me reter. Né? Vou ficar na minha, eu não vou fazer acontecer. Então, pensar, saber que como eu imagino, ou seja, se eu me imaginar diferente, então eu posso ser diferente. Se eu me imaginar mais forte e confiante, assim eu serei. Se eu me imaginar, olha só, é tão interessante que tem um estudo de uma pesquisadora da Universidade de Harvard, que ela diz assim, que se você treinar todo dia, eu me cuido de falar isso, que se todos os dias você treinar, você fizer de conta que você é confiante. Imagina você que está me assistindo agora. Vamos fazer um teste, gente. Vai lá. Vou ajudar vocês. Vamos fazer um teste. Imagine agora
né, que você é uma pessoa muito confiante, muda a sua postura. Muda o seu rosto. Olha para o horizonte com firmeza, coloca os seus ombros para trás. Só de fazer isso, você que está me assistindo, começa a ver como que dentro de você, o teu cérebro assimila isso, ele assimila o que você está pensando e toda a sua proposta postural. Porque, na verdade, a comunicação não é só o que você fala. Se você for analisar, há uma pesquisa que fala que apenas 7% da comunicação ela é verbal. Ela é, no caso, tópica. É o tópico, é o que eu falo. Mas 93% da comunicação que eu tenho é não verbal. É a entonação, é o meu corpo, são os meus movimentos. Olha só, se eu falo que eu sou confiante, eu ponho de lado aqui e fico assim, ó. Não, gente, eu tô confiante que o Brasil vai mudar, que o segundo turno vai dar tudo certo. Gente, eu tô confiante, eu sei quem é meu Deus, eu sei quem eu tenho crido, eu sei para onde eu tô indo, eu sei que Deus está fazendo, eu sei que o Senhor está confundindo os inimigos, e eu mudo a minha postura, eu mudo a minha entonação, e na hora eu já passo a crer diferente. Eu mexo com o meu imaginário, eu mexo com a minha fé. Por que que quando eu mexo com o imaginário eu mexo com a minha fé? Porque vamos pegar Hebreus 11, onde fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, uma convicção dos fatos que não se veem. Eu não preciso ver, mas eu sou convicta, ou seja, eu imagino. Olha como a fé é imaginar e trazer a realidade. Se eu imaginar muito algo, isso vai ser trazido à realidade, né? O que você está falando, né? A psicologia fala que existe uma fala corporal, ou seja, o nosso corpo, ele fala, e muitas vezes em consultório, quando, né, você está fazendo terapia com uma pessoa, você vai observar a sua expressão corporal, porque tem pessoas que são mudas, né? Elas não conseguem falar, mas elas estão se expressando através da sua postura corporal. E você falando tudo isso, aqui também em Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, a palavra diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe nisso, seja isso o que ocupe o seu pensamento. Olha o que a palavra está dizendo, Ellen. É muito poderoso isso. Isso significa, o tema dessa live é metanoia, é bem isso. É você esvaziar dos pensamentos, não só pensamentos, mas de direções que você está indo. Porque a metanoia é uma mudança de rota. Meta é além, noia é razão. E para eu ir além da razão, eu tenho que ocupar meus pensamentos com as coisas certas, o que é justo, verdadeiro, tenha virtude, de boa fama, que seja agradável. Isso ocupa o vosso pensamento. Quando eu ocupo meu pensamento com essas coisas, se eu estava indo para uma direção, vou até fazer aqui, aproveitar que eu estou num lugar aqui, ó, de aprendizado. Vocês vão ver. Olha só, vocês estão vendo um outro fundo aqui para mim, ó. Se eu estou indo nessa direção, e aí eu percebo que nessa direção eu vou chegar, eu estou tendo pensamentos obscuros. Lá atrás, olha que interessante. Lá atrás está bonito, está claro. Agora aqui, olha aqui. Ó, uma sala escura. Se os meus pensamentos estão sendo ocupados por coisas escuras como o medo. Medo é a fé no inimigo. Gente, quem está com medo do que vai acontecer com o Brasil? Medo é a fé em Satanás. Medo é a fé no inimigo. Nesse sentido de medo, né? Se você está com medo, se você está apavorado, se você está inseguro, se você está cabisbaixo, desanimado, o que vai acontecer? Olha só como vai ficar um lugar mais escuro. Agora, o que eu preciso fazer? Metanoia é mudança de direção, é arrependimento. Eu estou vindo para cá e eu me arrependo de vir com esses pensamentos, eu me arrependo de andar nesse sentido e eu viro. Vai ficando para trás os pensamentos, olha. E eu tô indo para onde?
Ó, eu tô indo pra luz. Olha que poderoso. Eu tô indo pra luz. Os meus pensamentos passam a ser luz. E isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Então, metanoia é um chamado para dizer assim, olha, se eu tô tendo pensamentos hoje, né, de desânimo, de derrota, pensamentos de fracasso, pensamentos de medo. Eu quero dizer que esses pensamentos, assim como o não perdão, a mágoa, a rejeição, o abandono, a ira, todas as obras da carne, elas nos levam por um caminho. E esse caminho, ele é uma semente que você está lançando. A ira dá muitos frutos negativos. Você já parou para pensar? O medo dá frutos negativos. Você paralisa, você retrocede, você desanima. Outra coisa, se você for pensar, a ansiedade, ela faz você ficar pilhado, estressado. Então, quantas coisas nós estamos indo por direção? É um tempo de metanoia. O Brasil, mais do que nunca, precisou de pessoas que vivem metanoia, além da razão. Ou seja, eu saio da razão e vou para o além. O além é o que? O sobrenatural, é a fé. É as coisas que eu estou esperando e não vejo. São as coisas que eu penso, eu imagino. Vamos imaginar juntos que o Senhor está derrotando Satanás nesse tempo. E ele vai envergonhar o inimigo. E nós vamos avançar como nação, como nunca antes. E nós vamos juntos orar, crer e declarar a palavra, porque ela é viva e eficaz. E quem tentará contra o braço forte do Senhor? Ninguém jamais pode resistir. Quando você declara a palavra de Deus, é a melhor coisa que nós podemos fazer. É a nossa espada para esse tempo. Para uma metanoia profunda, é declarar a palavra de Deus. Então nós nos levantamos, sabe? A pastora Patrícia levantou nesses dias aquele louvor antigo, né? Mas ele fala isso porque para mim ele é um louvor de guerra. É aquele que fala, quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. É muito poderoso, gente. Se a palavra liberada do Senhor nós estamos do lado vencedor. Nós estamos do lado que não pode perder. E se eu ocupo meu pensamento com isso, com a palavra de Deus, quem é o meu Deus, é a melhor metanoia que eu posso fazer na minha vida. Eu lembro que o Senhor é Deus, que Ele é o Rei dos Reis, que Ele não conhece derrota, Ele nunca conhecerá. Amém. Amém. Faz toda a diferença eu encher meus pensamentos com você falou, com as coisas certas. Amém. Você falou do Brasil, do tempo que nós estamos vivendo, né? E de ontem para hoje, até eu escrevi algumas coisas, né? Até mandei algo para você, porque eu percebi assim o quanto as pessoas ficaram desanimadas com o resultado, o quanto as pessoas elas acabam vendo só o lado negativo das coisas que estão acontecendo. Mas nós precisamos fazer aquilo que a palavra nos ensina. Nós precisamos ter essa mudança de mente, essa mudança, né, de rota. Nós precisamos entender aqui em Romanos, no capítulo 12, eu gosto muito de ir para a palavra, né? Romanos 12, 2 diz assim: e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, né? Olha o sistema que está aí. Nós não podemos nos moldar a ele, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, eu preciso viver uma renovação na minha mente. E renovação na mente, ela começa com um processo de transformação. E esse processo é interno, não é externo. Então, se eu quero ver uma mudança, né, no outro, se eu quero ver uma mudança nessa nação, essa mudança ela precisa começar a partir de mim. E eu preciso ter essa renovação, né, na minha forma de pensar, e assim eu vou ter uma mudança na minha forma de ver o mundo. É bem isso, não tem outra forma, né? A não ser a gente
ficar inconformado mesmo. Eu gostei dessa versão que você trouxe, né? Tem a versão não vos amoldeis como sistema, gostei, porque o sistema é bem o que acontece, é o sistema que o mundo oferece, não que os valores de Cristo oferecem, que o céu oferece diferente. Né? Outras traduções, não vos amoldei aos padrões desse mundo. E quando você pensa em padrão, há um padrão de fala, há um padrão que entrou na cultura popular do Brasil hoje, achando que um monte de coisa é normal e o céu não concorda com isso. Não tem a concordância do céu. Então, olha só, esse é o padrão que a gente não pode entrar na forma. Né? Não vos amoldeis, não entre nesse molde, nessa forma. Porque se a gente entra nessa forma, a gente... Sabe o que eu acho interessante, pastora? Porque é o seguinte, quando a gente tem molde, você pensa numa forma que você faz bolo. O bolo vai sair conforme o formato da forma. Se a forma for redonda, ele vai sair redondo. Se for retangular, retangular e assim por diante. E por que isso é tão importante? Nós somos assim. Se nós entramos na forma do mundo, nós nos tornamos no formato que ele quer que nós sejamos. Agora, por que não podemos entrar nessa forma? Por que não podemos? E já percebeu que a forma, ela dá para o bolo um limite externo. Ou seja, a gente é moldado de fora para dentro. Então, no formato do mundo, nós somos moldados de fora para dentro, para sermos aceitos, não queremos nos posicionar na internet sobre quem votamos, sobre quem defende os nossos valores e princípios, não queremos conversar com as pessoas para não nos indispor, né? Algo assustador que eu tenho exortado a mim mesma aquela frase que diz: o que me incomoda não é a atitude dos maus, mas é o silêncio dos bons. Então, o que acontece? Por causa de uma forma que vem de fora para dentro, por causa disso, eles nos impõem limites, e aí nós temos medo de sermos nós mesmos. E aí o Senhor vem e fala assim: ei, não é para você entrar nesse molde, não. Ei, não entra nessa forma, não é aí que você tem que ir. É o contrário, não vos amoldeis com o sistema, com o padrão desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Só então a gente conhece a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós, nessa nação, para nossa geração, ela tem a ver com a cultura do céu, com os princípios do céu. Então nós temos que defender com unhas e dentes princípios que defendem a cultura do céu, que defendem aquilo que Cristo traz como valor principal. E aí eu vou falar, essa forma não é o molde do mundo, esse molde é interno. A transformação de dentro para fora. Então o limite do mundo é o molde. Agora, quando você não aceita, quando você se inconforma com isso, o que você faz você é renovado, você é transformado pela renovação da sua mente. Ou seja, de dentro para fora. Aí o que você exterioriza não é mais a forma que o mundo tem, mas exterioriza algo novo. Exterioriza um formato que só o céu pode ter. Que é de amor, que é de princípio, que é de verdade e não de mentira. Que é de honestidade e não de corrupção. Que é de vida e não de morte. É isso que faz toda a diferença. Mais do que nunca, nós temos que viver como... Não dizer que somos cristãos, mas viver como? Com essa metanoia profunda. Faz sentido? Muito, muito, muito. Aqui em Jeremias, né, no capítulo 29 e versículo de número 11, a palavra nos diz assim: porquanto somente eu conheço os planos que determinei ao vosso respeito, declara Yahvé, planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo, planos para vos dar perseverança e um futuro melhor. A palavra é linda, né? E a gente estuda um pouco de ciência, porque eu também ministro muito, né, acerca de iniquidade e outros assuntos, e também sou formada em psicanálise, né? Então, a gente acaba, às vezes, vendo, né? A ciência descobriu tal coisa. E aí, quando você olha para aquilo, a gente acha até a graça, porque a gente vai para a palavra e a gente sabe
que o que a ciência está descobrindo hoje, a palavra sempre nos ensinou. A palavra, né, já nos declarava toda essa verdade. Mas às vezes por não conhecermos a palavra, ou, né, até conhecermos, mas não termos a luz da revelação do que a palavra está querendo nos dizer, nós não entendemos. Mas o Senhor está falando aqui no livro do profeta Jeremias. Olha, não andem ansiosos, não andem com medo, porque eu tenho pensamentos de paz, né? Os pensamentos que eu tenho sobre vós é que vocês tenham um futuro de paz. Então, eu queria dizer para você que está nos ouvindo aqui que Jesus, ele nos chama como nós estamos. Que às vezes algumas pessoas falam, né? Ah, mas eu primeiro preciso mudar a minha forma de pensar, primeiro eu preciso mudar tal coisa. Não, aqui na palavra o Senhor Jesus está te dizendo, vinde a mim, como estais? Porém, ele nos diz todos os dias que ele deseja dar um novo sentido à nossa vida. Ele quer nos dar uma nova visão a partir, não é desse sistema, como a Ellen falou, como eu li ali da forma. Ele quer nos dar uma nova visão, um novo sentido de vida a partir dele. O modelo sempre vai ser os céus. E se o modelo é os céus, nós precisamos nos alimentar pelos céus. Então, eu gostaria de liberar essa palavra sobre a sua vida, né? Nessa noite, mediante aquilo que nós estamos falando, mediante aquilo que a Ellen tem falado. Pode prosseguir, minha querida. Amém, é isso mesmo. Quando a gente pensa que... Porque às vezes a gente fala assim, não, mas será que só eu penso assim? Aí você traz esses planos, nessa tua tradução você trouxe os planos de Deus, são planos de paz, né? Outras traduções trazem os pensamentos de Deus. Sobre vós são de paz e não de mal, para lhe dar o fim que desejais, né? Os pensamentos são para lhe dar um futuro e uma esperança, né? Algumas traduções falam para lhe dar o fim que desejais e a outras para lhe dar um futuro e uma esperança. Então, de qualquer maneira, se os pensamentos de Deus são de esperança, são de paz, qual é o nosso medo? Em quem nós temos crido? E nós precisamos questionar para sair da forma do medo, sair da forma do desânimo, do desespero, dos questionamentos. Eu precisei fazer isso comigo ontem, né? A gente precisa fazer isso com a gente. Tem um momento que você fica assim, meu Deus, mas o que está acontecendo? Não, Deus, não, eu sei quem é o meu Deus. Ele ele nunca perdeu uma batalha. Ele pode ser atacado, mas não perde, né? Nós estamos do lado vencedor. Quem está à frente das nossas batalhas é o Senhor dos Exércitos, que nunca conheceu derrota, nem nunca conhecerá. Entenda que quando a gente enche os nossos pensamentos, de quais são os pensamentos de Deus, entendemos que Ele tem esses pensamentos de paz, entendemos que o Senhor, quem o Senhor é, você passa a acalmar o seu coração. O meu convite para você que está aqui hoje é que você, de fato, viva uma metanoia. Porque metanoia é muito bonito de falar, virou moda. Né? Eu fiz esses dias 21 dias de mentoria, de desafio metanoia. Então, está no meu perfil todos os desafios de cada dia. O que é você mudar de mente, sair de um padrão, você sair do piloto automático. Porque se nós fizermos o que nós fazemos todos os dias, nós vamos viver a mesma forma, o mesmo formato, os mesmos resultados todos os dias. Nós precisamos fazer o que nunca fizemos para ter resultados que nunca tivemos. Então, essa é uma máxima que eu ouvi há tantos anos, mas ela me acompanha para sempre. Eu sempre penso assim, se eu quero ter resultados diferentes, eu preciso pensar em coisas diferentes. No momento que eu encho de pensamentos diferentes, e quais pensamentos que eu vou buscar ter? Esses daqui. Sempre. Sempre vão ser os pensamentos da palavra. Quando eu me encher dos pensamentos da palavra, como você leu aqui, daquilo que é bom, daquilo que é alguma virtude, daquilo que é agradável. Se alguma virtude há, enche esses seus pensamentos. Então, o que é bom? Qual é a verdade? Quem é o nosso Deus? Quem eu sou filha? Meu pai não é qualquer um, sabe assim? Eu fico pensando que a gente tem que falar pro diabo, sabe, pastor, igual
igual quando você vê uns... Não é que é para você ser arrogante. Eu coloco a mão nas minhas palavras, você que vai me ouvir aqui. Mas olha só, você já viu aqueles filhinho de promotor, de juiz ou de governador arrogante? Que eles chegam e falam assim, e um policial para e fala assim, você não sabe com quem você está falando. Eu sou filho do fulano, do ciclano. Pois é. Você não pode falar assim com as pessoas, porque vai ser a sua arrogante. Mas com o diabo você pode. Olha para ele e fala, você não sabe com quem você está falando, com quem você está se metendo, maldito do inferno. Eu sou filha do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Eu tenho o sangue de Jesus que justifica. Não há acusação contra os escolhidos do Senhor. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então não vem me acusar, não vem me condenar, não vem encher minha mente, não aceito. Aí você enche seu peito, dá uma de filhinha de papai aí, né? De quem se orgulha do pai que tem, né? Enche seu peito e fala, eu sei em quem eu tenho crido. Meu pai é rei. E não é qualquer rei. Ele é o criador dos céus e da terra e de tudo que nela há. Esse não é só o meu Deus, é o meu Pai que se preocupa comigo, que me ama, que me cuida, que dá ordem aos seus anjos ao meu respeito. Esse é o meu Deus. E quando você chegar para Satanás e falar isso, fala assim, ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Pisará serpentes, escorpiões e toda a raiz do maligno e nenhum mal atingirá. Quando você sabe a palavra, quando você tem propriedade com a palavra de Deus, você a declara. E ela é a tua espada. Em Efésios 6, a partir do 10, fala da armadura cristã. Na armadura cristã, o escudo é o da fé e a espada do Espírito é a palavra de Deus. A sua espada que derrota os argumentos de Satanás na nossa vida e na nossa nação é a palavra de Deus. Precisamos declarar a palavra nesse tempo. Declarar na nossa casa, na nossa família, na nossa saúde, na nossa nação, mais do que nunca. Porque ela é a nossa espada, é com ela que a gente vence as nossas guerras. Porque é nela, no nome de Jesus, que nós vencemos toda e qualquer afronta de Satanás. Porque eu vou te falar, mais do que nunca a gente tem visto aí, e muitas coisas têm corrido sobre o quanto que o diabo está organizado com satanistas, luciferianos, um monte de coisa negativa aí, um monte de coisa do inferno está se levantando, se organizando, pois aqui tem filho de Deus que também se organiza. Então é tempo, gente, meu convite para vocês, para terminar, é falar para vocês o seguinte, é tempo da gente se levantar, não se calar, mas também não sermos pessoas afrontosas. Entende? É um tempo, aqui a gente está falando de quando você pode afrontar o diabo, como eu estou falando aqui. Para ele você chega chegando, mas para as pessoas a gente fala com amor. Fale com amor o porquê você defende os princípios, porquê você defende os projetos de Deus, porquê alguma pessoa que está aí, que está concorrendo ao governo, defende os projetos, defende a vida e não a morte de crianças indefesas, que é o aborto, né? Ele defende a vida, o não ao aborto, defende a liberdade da gente poder falar e de ter culto. Nós vamos perder culto se deixarmos o inferno avançar. Nós temos tantas coisas a perder, só que fala assim, é por isso, não fica, porque um é isso, um é aquilo, não fale por que você vota. Por que você defende? O que é a sua causa? Por que a sua causa ela é importante? Para que as pessoas entendam que isso é uma escolha sua e não que você está defendendo esse ou aquele, mas você está defendendo um projeto que defende os princípios do céu. E nós somos embaixadores do céu aqui na terra, amém? Obrigada, viu, pastora, pelo convite. Eu sei que hoje eu fiquei pouquinho, né? Mas eu achei que foi muito produtivo, foi uma bênção estar aqui com vocês. É um tempo de metanoia. Enche seu pensamento das coisas do Senhor. E eu sei que nós vamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós, para nossa vida e para nossa nação. Amém? Amém, querida. Muito obrigada, né? A nossa live é toda segunda-feira, às 20 horas, até às 21. E amanhã a live vai para o canal do YouTube, Patrícia Canes. Convido você a ir lá, se inscrever no nosso canal. A Ellen tem um compromisso agora, ela vai sair, mas nós vamos continuar aqui na live até às 9 horas. Vamos continuar falando aqui sobre mudança de mente e vamos orar depois no final pelas pessoas, pelo Brasil. Amém?
Amém. Então, convido você a permanecer na live. E muito obrigada, minha querida, por ter estado aqui conosco. Foi um prazer, né? Poder estar aqui com você. Que o Senhor te abençoe grandemente. Que o Senhor continue te usando como uma voz, não só na nação brasileira, mas em todas as nações. Amém? Amém, 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 recebo. Obrigada pelo convite, pelo carinho. Você que está aqui, recebe aí uma palavra transformadora que ela vai trazer ainda. Se você está aqui e não me conhecia ainda, lá na cabeça da pastora Patrícia, você clicando lá, você me segue sem sair da live, permanece nessa live, que ainda tem muita palavra de Deus para te edificar aqui, amém? Eu vou agora um compromisso aqui na igreja também, que está me esperando. Foi uma honra estar aqui. Beijo, eu amei poder ter esse tempinho com vocês. Tchau, gente. Obrigada, pastora. Que honra. Deus abençoe, querida. Amém. 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 Glória a Deus. Então, queridos, é isso que nós precisamos entender. Que o Senhor Jesus, Ele nos chama como nós estamos, mas Ele está preocupado em que nós venhamos a entender que Ele tem mudança de vida para nós. Ele quer mudar a nossa forma de pensar. E eu queria falar algo aqui para você, que você é um ser pensante. Eu e você pensamos. E nós pensamos o dia inteiro. E nós pensamos até enquanto nós estamos dormindo. Pensar durante o dia é um processo de construção. Enquanto nós estamos durante o dia pensando sobre a vida, sobre aquilo que nós temos que fazer, nós precisamos entender que esses pensamentos, eles são uma construção. E por isso que muitas das vezes nós temos sonhos à noite, nós não entendemos por que nós temos esses sonhos. Os sonhos, eles estão ligados ao nosso inconsciente, mas os sonhos também têm a ver com aquilo que nós construímos durante o dia, com os nossos pensamentos. E como eu falei aqui no começo da live, nós temos que ter muito cuidado com os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos, eles são palavras silenciosas, você não está verbalizando, mas aquilo que você está pensando está alimentando o teu homem interior. E isso é um processo de construção, passo a passo. Enquanto você pensa, você está fazendo o seu caminho até alguma decisão. Seja ela muito simples, como o fato de você comer, né? Como escolher um rumo à sua vida, mas esses pensamentos, eles vão fazendo essa construção. E se você estudar a palavra de Deus, se você for ver a Bíblia toda, o Senhor está nos instruindo, o Senhor está nos advertindo acerca de como nós pensamos. Os nossos pensamentos, eles são altamente poderosos, a ponto de eles serem capazes de transformar a nossa vida, ou de forma positiva, ou de forma negativa. E nós temos vivido um tempo em que as pessoas, elas estão sendo acometidas por ansiedade. Ansiedade pelo futuro, ansiedade pelo dia de amanhã. Mas a palavra do Senhor, ela nos diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. A palavra do Senhor, ela nos diz que assim como o Senhor cuida dos pássaros, assim como Ele cuida dos lírios do campo, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor cuida do nosso deitar, o Senhor cuida do nosso levantar. E deixa eu falar uma coisa para você. A palavra do Senhor, ela diz que o Senhor, Ele dá os seus enquanto eles dormem. E esse dormir está falando, vai uma chave aí para a sua vida, viu? Você que está ansioso, você que está nervoso por algo que você tem que fazer amanhã, pelo seu futuro, eu vou lhe dizer uma chave que está na palavra de Deus. O Senhor
Ele dá aos seus enquanto eles dormem. E esse dormir, ele não está falando somente de um descanso físico, de um descanso biológico, mas ele está falando de um lugar no Senhor de descanso, de você entrar nesse lugar em Deus e descansar, de você lançar sobre Ele todos os seus cuidados, de você lançar sobre Ele tudo aquilo que tem inquietado a sua alma. O judeu, ele acredita que enquanto nós dormimos, o nosso espírito, ele vai diante do trono do Senhor e ele é ministrado pelo Senhor, enquanto nós estamos dormindo. Se você conhece a palavra de Deus, você vai lembrar desse texto, que a palavra diz que Jesus estava indo com os discípulos para Galileia. Eles entraram num barco e eles estavam atravessando. E enquanto eles estavam indo, a palavra diz que se levantou uma grande tempestade. E os discípulos ficaram apavorados. Você consegue imaginar Jesus, o Filho de Deus, sendo irresponsável? Não. Ele não era irresponsável. Ele estava ali como homem. Ele era 100% homem, mas ele também era 100% Deus. Ou seja, Jesus sabia o que estava acontecendo naquele momento. Jesus sabia o que iria acontecer. Então, Jesus, naquele momento, a palavra de Deus diz que enquanto se levantou aquela tempestade, sabe o que Jesus fez? Ele deitou a cabeça em uma almofada e ele dormiu. Isso está falando, a almofada fala de um lugar confortável, de um lugar de descanso. A palavra está querendo dizer para mim e para você que no meio de uma tempestade, enquanto os discípulos estavam apavorados, Jesus, ele escolheu a melhor parte. Ele resolveu descansar. E deixa eu falar para você, sabe por que se deu uma grande tempestade naquele lugar? Porque naquele lugar, naquelas águas, havia um principado que estava agindo sobre aquele lugar. E esse principado sabia o que o Filho de Deus estava indo fazer lá do outro lado. Então essa tempestade se levantou para tentar impedi-lo. Essa tempestade se levantou para causar neles o medo, para causar neles a insegurança. Mas Jesus tinha um lugar no colo do Pai. E ele não venceu essa batalha quando ele pisou lá do outro lado. Ele venceu essa batalha quando ele entrou nesse lugar de descanso. E eu quero liberar essa palavra. Eu sinto um mover de Deus aqui. Eu sei que há uma unção sobre essa palavra. E Deus está falando de forma específica com alguém. Tem uma chave de Deus nessa verdade para a sua vida. E eu quero repetir para você. Deus dá aos seus enquanto eles dormem. O Senhor está falando com você nessa noite. Se você entender isso, se você entrar em mim nesse lugar de descanso, nesse lugar de repouso, nesse lugar de lançar sobre mim a tua inquietação, a tua ansiedade, a tua insegurança, o teu medo dos dias vindouros, se você entrar nesse lugar, ele diz para você: eu vou te alimentar, porque eu dou aos meus enquanto eles dormem. Eu cuido dos meus enquanto eles estão descansando. Deixa eu falar outra coisa para você. Amanhã, dia 4, é dia de Yom Kippur. Amanhã, do pôr do sol de amanhã até o pôr do sol de quarta-feira, os judeus estão em oração, em constante oração e jejum por 24 horas, porque o Yom Kippur é o dia do perdão. A Bíblia diz que no dia de Yom Kippur, eles iam até Jerusalém e lá eles ficavam em jejum e oração, se arrependendo dos seus maus caminhos, se arrependendo dos seus pecados. O judeu crê que no dia de amanhã, o livro de Deus, o livro da vida é aberto. E Salmo 139 diz que
O Senhor tem um livro, e lá nesse livro, os meus dias e os teus dias estão escritos. Deus está dizendo: ei, eu sei os pensamentos que eu tenho sobre você. E os meus pensamentos são pensamentos de paz, não são pensamentos maus, não são pensamentos de miséria. Então, eu quero dizer para você, entre nesse lugar em Deus de descanso, se arrependa dos teus maus caminhos. Porque eles creem que esse livro é aberto e o Senhor irá determinar o nosso destino para esse novo ciclo. Está chegando um novo ciclo de Deus, está chegando uma nova estação de Deus para a sua vida. Você não entrou aqui por acaso, eu não sei qual foi a motivação de você ter entrado nessa live, mas deixa eu te dizer, talvez Deus usou um pensamento, uma situação para você estar aqui, mas Deus queria falar diretamente com você. E sabe o que Ele está dizendo? Metanoia, mudança de mente, metanoia, mudança de rumo, mudança de destino. O Senhor está falando para você. Você precisa de uma metanoia nesses dias. Você precisa mudar a sua forma de pensar. Você precisa mudar a sua lente, a forma que você está vendo as coisas, para que você viva o meu novo. Ele está falando, olha, está chegando na sua vida, está chegando na nação brasileira um novo tempo. Vai haver um avivamento. Eu quero muito que o Senhor tenha misericórdia de nós e que sente no governo dessa nação a pessoa que Deus deseja, uma pessoa que esteja alinhada com aquilo que nós cremos como princípios de Deus. Mas eu não sei o que vai acontecer. Mas uma coisa eu tenho convicção, independente de quem ganhar, o Senhor não perde o controle. A palavra de Deus vai se cumprir. Está vindo um avivamento. Esse avivamento é para aqueles que creem. Esse avivamento vai acontecer para aqueles que estão tendo e vivendo essa metanoia, essa mudança de atitude, essa mudança de mentalidade. Então, queridos, os judeus creem que o Senhor vai abrir o livro e Ele vai determinar se nós vamos ter saúde ou não, se nós vamos viver ou não. É nesse dia que as nossas dívidas são canceladas. É nesse dia que o Senhor vai determinar os nossos caminhos. Leia lá o Salmo 139, a partir desse entendimento. Deus vai ministrar o teu coração, Deus vai falar com você numa nova perspectiva de vida. Aleluia! Então o Senhor está falando conosco. Você precisa entrar nesse lugar de entendimento. Eu sinto no meu espírito, Deus está movendo com algumas pessoas. Mudança de mente, metanoia, fala de até uma mudança cultural. Deus está abrindo os olhos do teu entendimento para que você se mova não mais segundo a cultura dessa terra, mas Deus quer te dar o entendimento da cultura dos céus. Assim como, eu não estou querendo judaizar você, não é isso. Eu sou brasileira e eu tenho orgulho de ser brasileira, mas eu sou cidadã dos céus. E como uma cidadã dos céus, eu tenho que pensar, como eu li aqui em Romanos 12:12, eu não posso me moldar à forma desse mundo. Eu não posso me moldar da forma que esse mundo pensa. Mas há uma forma em Deus. E eu preciso me moldar a essa forma, a esse novo de Deus. Queridos, quando nós mudamos de estação, nós temos que mudar a nossa vestimenta, nós temos que mudar o nosso comportamento, a nossa alimentação. E o Senhor está falando conosco. Você precisa se adequar a esse novo, metanoia, mudança de mentalidade. E voltando agora para aquela passagem bíblica, e já está quase terminando aqui o nosso tempo, deixa eu falar para você. Aquela tempestade se deu por causa daquele principado que agia sobre as águas. E esse principado, ele age no orgulho. E esses dias são dias de nós termos cuidado com o orgulho.
em nos acharmos melhor do que alguém. Hoje eu coloquei isso no meu Instagram, porque eu vi muitas pessoas batendo nos nordestinos. Deixa eu falar para você. Quando o povo se une, quando a igreja se une em jejum e oração, em rendição, Deus muda os planos. Então nós precisamos ter essa mentalidade, a mentalidade dos céus, não a mentalidade da terra. E aí o que aconteceu? Jesus chegou naquele lugar e quando ele desceu daquele barco e ele pisou naquele lugar, a palavra do Senhor diz que aquele homem endemoniado, ele foi até Jesus. Jesus não precisou ir até ele. Ele foi até Jesus. E aí ele falou: o que queres tu de mim, filho do Deus Altíssimo? Até o inimigo tem que reconhecer que você é filho do Deus Altíssimo. Até o inimigo tem que trabalhar para você. Nós podíamos entrar aqui em tantas histórias bíblicas que nos mostram isso. Então, eu oro e eu clamo a Deus para que venha sobre você e sobre mim essa metanoia, que venha sobre nós essa mudança de mentalidade. Como diz lá em Provérbios, e eu citei, foi o primeiro versículo, Provérbios 23, versículo de número 7. Assim como desejou na sua alma, ou assim como pensa na sua alma, assim você é. E agora eu quero fazer uma pergunta para você. E eu quero que você pense sobre ela. O que você tem pensado? Quando a palavra está falando de alma, está falando de mentalidade. O que você tem pensado acerca de você? O que você tem desejado acerca de você? O que você tem colocado diante do Senhor como uma meta para esse novo ciclo da tua vida? Você só vai viver o novo de Deus se você entender o agora, o que Deus quer, os posicionamentos que Deus quer de você. Deus está falando especificamente com alguém aqui. Deus está dizendo, você precisa tomar posicionamentos para que você não fique andando em ciclo. Tem pessoas aqui que andam em ciclos, porque elas não entendem o que Deus está falando com elas. E elas não se posicionam, elas não colocam aquilo que Deus tem para elas como meta. Ei, não deixa o inimigo segurar você com medo. Ontem eu e minha esposa assistimos a um filme baseado em fatos reais, um filme maravilhoso, contando uma história de vida de uma mulher negra que lutou contra a escravidão sozinha. E um dia, um pastor falou uma palavra para essa mulher. Ela estava fugindo e ela estava convicta daquilo que ela queria. Ela chegou a dizer, ou a liberdade ou a morte. Será que você tem declarado isso? O Cristo, ou eu vivo toda a verdade que Ele tem para mim, ou eu vivo tudo que Ele tem para mim, ou então eu não vivo. Não tem meio termo. Com Deus é sim, sim, não, não. E aquele pastor falou para aquela mulher uma frase que ali Deus falou comigo. Ele disse para ela, não esqueça, o teu maior inimigo é o medo. Não deixa o medo te paralisar. Tem alguém aqui nessa live com medo do futuro. Tem alguém aqui me ouvindo com medo. O Senhor te diz, lança isso nos pés do Senhor. O medo não vai te paralisar. O medo não vai te impedir de viver aquilo que Deus tem para você. Se posicione diante do Senhor e caminhe. E você vai romper. E agora nós vamos orar sobre a luz da palavra. Nós vamos orar debaixo dessa unção, uma unção de Deus sendo liberada nessa live. E nós vamos orar. E o Senhor te diz que o Espírito dele vai te posicionar,
que o Espírito dele vai te instruir, que o Espírito dele vai te capacitar, que o Espírito dele vai te guiar nesse caminho. Assim como o povo lá no deserto, durante o dia, a nuvem da presença acompanhava eles, guiando eles naquele deserto, e à noite, aquela coluna de fogo, além dela iluminar o caminho, ela guiava eles. O Senhor te diz, se você crê e você ter uma mudança de mentalidade, o meu Espírito vai te guiar. Tem alguém aqui que precisa romper. É tempo de romper. E eu quero orar com você. E se você crê, eu quero te pedir, levanta aí as suas mãos e vamos orar em nome de Jesus. Pai, sobre a luz da tua palavra, tudo que eu falei aqui, Senhor, eu não falei de mim. Eu falei, Senhor, debaixo de uma graça, debaixo de uma unção. E essa unção está tão palpável aqui, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero liberar sobre a vida dos meus irmãos que estão aqui comigo nessa live e daqueles que ainda vão ouvir. Eu quero profetizar sobre a sua vida uma metanoia. Deus está me dizendo que tem pessoas aqui que há muitos anos você tem caminhado, você é uma pessoa de fé, você é uma pessoa determinada, nem combina com você o que você vive em uma área determinada da tua vida, porque quando você está para romper, você paralisa. Quando você está para vencer, a sua mente é o teu maior inimigo, ela te trai. Mas eu profetizo sobre você, Romanos 12, versículo de número 2. Eu profetizo a palavra que nos liberta. Eu profetizo sobre a sua vida, Shalom. Shalom não é só uma palavra de paz. Shalom é uma palavra de plenitude. Shalom está dizendo nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Eu libero sobre a tua casa Shalom de Deus. Eu libero sobre as tuas finanças o Shalom de Deus. Eu libero sobre as tuas emoções o Shalom de Deus. Um tempo de plenitude. Oh, Espírito Santo, abre os olhos do nosso entendimento. Senhor, começa a expandir dentro de nós a tua palavra que é verdade, a tua palavra que é luz, a tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés, ou seja, ela nos guia, ela nos direciona, ela nos leva, Senhor, ao nosso destino profético. Eu profetizo, a palavra vai te guiar nesses dias. O Senhor vai trazer clareza sobre alguns assuntos que você não tem convicção. Tem pessoas aqui em dúvida, tem pessoas aqui cocheando entre dois pensamentos, não sabem que direção tomar, não sabe se deve ir, se deve ficar. Eu libero essa palavra profética sobre a sua vida. O Senhor te trará direção, o Senhor irá trazer clareza, Ele irá te guiar em nome de Jesus. Eu profetizo, chegou o tempo de um romper de Deus nessa área da tua vida. Nada vai te deter, nada vai te parar no teu caminho. Se existe algo que você tem medo, deixa eu te falar uma coisa. O medo, ele é sinal para nós. Você não pode dizer, eu sou corajosa porque eu faço isso. Eu sou corajosa porque eu faço aquilo. Você só é corajosa naquilo que você um dia teve medo e rompeu. Eu profetizo que aquela área da tua vida que você não tinha vencido ainda por causa do medo, muitos vão te procurar e vão te dizer, você é corajosa. Eu libero essa palavra sobre a sua vida. Aquela área que o inimigo trouxe medo e te paralisou até aqui, as pessoas vão te procurar. Sabe por quê? Porque aquilo que um dia foi veneno que o inimigo lançou sobre você para te matar, o Senhor hoje está te dizendo, você vai romper. E isso vai ser antídoto. Isso vai servir para você ajudar muitos.
Eu libero essa palavra profética sobre a sua vida. Eu profetizo sobre você um tempo novo. Eu profetizo sobre você metanoia, mudança de mente, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Se você foi abençoado através dessa live nessa noite, eu quero te pedir, se inscreva aqui no Instagram, se inscreva no nosso canal, vai lá rapidinho, se inscreve lá, Patrícia Canes, com C. Patrícia Canes. Lá estão todas as lives, lá estão os meus vídeos, algumas palavras proféticas. Então, me ajuda a divulgar o canal. Você vai estar me abençoando e você vai estar sendo abençoado também. E todas as segundas-feiras, nós estamos aqui, das 20 horas até as 21, liberando palavras proféticas. Sempre estamos aqui com homens e mulheres de Deus. Amém? Foi um prazer estar aqui com você. E, por favor, depois me chama e testemunha o que Deus fez, porque eu tenho certeza que haverá testemunhos. Eu sei quando Deus fala algo ao meu espírito, quando Deus ministra algo no meu coração, e eu creio, muitos vão testemunhar do que Deus fez nessa noite. O Senhor trouxe você para participar dessa live, porque Ele queria romper algo na tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor agora por alguns segundos, porque a palavra diz que Ele habita em meio aos louvores, e eu creio que enquanto nós estamos louvando, o Senhor está tocando você, o Senhor está ministrando você, o Senhor está te curando, o Senhor está entrando aí na tua casa. Tem alguém nessa live o tempo inteiro pedindo para Deus ministrar o coração de alguém. O Senhor vai ministrar o coração dessa pessoa em te diz. O Senhor está falando aqui para uma pessoa: não tenha medo, não temas, eu sou contigo, diz o Senhor. Aleluia. E vamos te exaltar, o Deus de Israel, Ele não pode e te resgatará, e te Aleluia. Glória a Deus. O Senhor está tocando alguém com cura nessa noite. Aleluia. Recebe aí a cura. Tem uma pessoa sentindo uma dor que tem te incomodado, uma dor que tem roubado a tua paz. Se você crê, levanta as tuas mãos e seja curado pelo poder da palavra. Lembre-se, assim como você pensa na tua alma, assim será. Então começa a pensar e a liberar que está curada, está curado. Em nome de Jesus. Durante o dia és a misericórdia e a noite tu és minha canção de louvor. Se você foi abençoada, marca as pessoas nessa live, compartilha essa live com outras pessoas em nome de Jesus. Amém? Deus de Israel, Ele não pode e te levar, e te levar entre as nações. Uma noite de paz para você. Profetizo uma noite de shalom. Beijo no teu coração. Deus abençoe grandemente. Obrigada pelas minhas amigas que eu vi aqui. Pastora Suzy, pastora Ana Lúcia, pastora Grazi, pastora Ali. Obrigada. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Um beijo.